Nos anos 1980, para você se tornar um artista, o caminho era longo. Você começava de baixo, tocando em um barzinho para 30, 50 pessoas. No meio dessa plateia, às vezes, havia alguém de uma gravadora. Se você fosse bom, vinha outro show, depois outro, lugares pequenos, públicos pequenos, passos lentos. Até que um dia, alguém te chamava para um estúdio, um teste, um contrato, agenciamento, um álbum, abertura de shows maiores. Não era rápido, mas era assim que se construía uma carreira. Hoje, o processo é outro. Você posta um vídeo na internet, se viralizar, consegue alguns shows. Mas se depois disso você não gerar números, engajamento e lucro, você é deixado de lado. Provavelmente lançou 2 singles e antes de um álbum existir, o público já te trocou. O artista do momento dura meses, 4, 5 e então some. Não porque faltou talento, mas porque o sistema já está procurando outro. Mas como funciona o sistema de lucro de gravadoras? Bom, a gente vai entender tudo nesse vídeo. A forma como as gravadoras lucravam eram com vendas de CDs. Tudo girava em torno disso. O artista lançava sua nova obra, músicas listadas em uma ordem pensada. Cada faixa buscava algo. Em um mesmo álbum era possível ter uma música dançante, outra triste e outra romântica. Tudo dentro de um estilo. Isso dava vida para o produto final. Você saía de casa em direção a uma loja de discos e comprava, segurava em mãos aquela bolacha e colocava em seu aparelho. Ouvia tudo, do começo ao fim, em uma experiência, assim como uma obra de cinema. Se você se pergunta o porquê as músicas de antigamente eram melhores, o motivo é que na hora de produzir, a gravadora metia a mão e falava: quero uma música assim, outra assim e outra assim. O resto você pode fazer do jeito que quiser. Tenho como exemplo a música Escape do Metallica. Essa música não deveria estar no álbum, mas a gravadora disse que eles precisavam pôr na lista ao menos uma música simples. Então eles fizeram quase que forçado. Não à toa eles quase nunca tocam essa música. E era isso que acontecia, a gravadora mandava em metade do produto, enquanto o músico se divertia fazendo outras músicas do jeito que ele queria, o que permitia que existissem tanto músicas plastificadas ou feitas para o povão, quanto músicas diferentes, buscando experimentar sons e instrumentos, dando uma pluralidade para o conteúdo do álbum lançado. A forma com a qual as gravadoras impulsionavam seus artistas eram com as rádios. Se você é mais velho, deve se lembrar de 1 ou 2 malditas músicas que ficavam tocando toda hora em rádios e programas de TVs. Na minha época era Michel Teló com a Ai Se Eu Te Pego. As gravadoras pagavam uma grana preta para que suas músicas tocassem infernalmente em looping, o máximo de tempo possível. Até que de tanto ouvir a música, hora ou outra buscariam saber quem era e talvez comprariam seu disco. E o músico ficaria em uma turnê por um bom tempo, até porque ele lançando um álbum hoje, só lançaria outro em 4 anos, então teria que tirar todo o lucro possível. A vida do artista era mais para engajar seu nome enquanto estava em hiato ou quando estava sendo esquecido. Então criavam pequenos escândalos para chamar a atenção, mas o foco era a música. Você acompanhava pela música, apesar das suas opiniões e escândalos. Em muitos dos casos, as pessoas nem sabiam o nome real da pessoa, apenas seu nome artístico. A música era tudo com que eles deveriam se preocupar. A venda dos CDs, vendas das camisetas, contratos com shows, tudo isso era conta da gravadora. Equipamentos de som, instrumentos, tudo. O músico tinha liberdade de ser músico. Como tudo mudou? Ao longo dos anos, a tecnologia avançou, trazendo a popularização da internet. Milhares de pessoas deixaram de sair de casa para gastar dinheiro com músicas que elas poderiam ouvir de graça, na ordem e ou hora que quisessem. Com o objetivo de deixar a música mais fácil de consumir, alguém decidiu criar um sistema para isso. Esse foi o surgimento do Napster, uma forma de compartilhar músicas por meio digital. Você procurava pelo que queria, baixava, rezava para que não fosse vírus, então ouvia música de graça. Mudando a maneira de consumir música, artistas e gravadoras passaram a denunciar o Napster por infligir direitos autorais das músicas compartilhadas de graça, até porque era assim que a maioria dos artistas ganhavam dinheiro. Lars Ulrich, baterista da banda pela segunda vez citada Metallica, foi o protagonista do processo de derrubada dos serviços de compartilhamento, com direito até a propaganda anti-pirataria. Apesar de hoje ser visto como bobagem, como antes dito, o maior lucro das gravadoras e dos artistas vinham das vendas de CDs, que passaram a pegar poeira em prateleiras
dias depois de tudo isso. Muitos acreditavam que seria o fim da mídia física, o que levou muitos a dar fim aos seus LPs, CDs e até fitas cassete. Imagina o arrependimento que essas pessoas tiveram anos depois. Depois de tantos processos, o Napster foi banido, mas isso só abriu portas para que empresas usassem esse método, mas com algumas alterações. Da mesma forma que no cinema, quando o filme do Harry Potter passa em algum canal, naquele momento está caindo dinheiro no bolso de todos os atores daquele filme. Então pensaram e se sempre que uma música fosse tocada, o artista ganhasse alguns centavos. Assim nasceram os serviços de streaming de música. No início dos anos 2000, Rhapsody, Pressplay e MusicNet, todos poderiam ser chamados de Napster pago. Na verdade, a própria Rhapsody anos depois comprou a marca Napster e trocou de nome. A ideia era boa, mas o preço era muito alto e você nem tinha posse das músicas. Isso acabou falhando. As pessoas tinham descoberto a pirataria. Ninguém iria pagar por algo que ela poderia ter de graça, apenas com alguns riscos de ter que baixar por meios ilegais. Ganhou, meteu, minerou e extinguiu. Mesmo que o Napster não existisse mais, algumas pessoas achavam métodos para conseguir baixar sem ter que pagar, até chegarmos em 2008 com o Spotify, um serviço gratuito que permitia um acervo infinito de músicas, mas contendo propagandas. E se você quisesse, poderia retirá-las, pagando uma assinatura. Assim começou de verdade a era dos streams de música. Para que piratear? Para que comprar mídia física? Eu posso apenas ouvir de graça no meu celular. Depois disso, tudo mudou. Os artistas que antes viam o mundo digital como um perigo, passaram a ver como uma nova forma de renda. Todos queriam lançar clipes no YouTube e ter toda a sua discografia no Spotify. Era uma renda passiva e rentável. Desde isso, o mundo da música nunca mais foi o mesmo. Finalmente, hoje em dia, o lucro não vem mais dos CDs. Na verdade, muitos artistas nasceram e morreram sem nunca ter lançado um disco em mídia física. Toda sua carreira foi baseada em clipes e shows ao vivo repostados no YouTube. Então, se eles não vendem mais discos, de onde ganham dinheiro? Bom, dos brasileiros, sua renda muitas das vezes nem vem de ingressos vendidos, mas sim de contratos com prefeituras. É muito difícil para um artista conseguir vender ingresso hoje em dia. A maioria das vezes em que consegue são em eventos grandes, tipo Lollapalooza e Rock in Rio. Só que aí não é o artista em si. Eventos gigantes com mais de uma atração, quase sempre tem um ou dois que as pessoas realmente querem ver, mas comprou o ingresso que vale pro dia todo, então acaba vindo tudo. Mas o foco é falar de pequenos artistas, então focaremos nos contratados por prefeituras. Esses nunca conseguiriam lotar uma praça de cidade pequena, então recorrem ao dinheiro do Ministério da Cultura ou algum outro órgão governamental que não deveria existir. O empresário consegue um acordo para que o evento aconteça, as pessoas recebem a notícia de que no carnaval terá um show na sua cidade e que terá artistas da região e às vezes até um peixe grande. Um exemplo meu, moro numa cidade do interior da Paraíba de 14 mil habitantes. O prefeito trouxe a Joelma pra cá, sim, a Joelma, do Tacacá. Preguiça de pesquisar, mas boatos dizem que foram gastos R$1 milhão com esse evento. Adendo, eu moro em um bairro nobre da minha cidade. Dito isso, minha rua não tem calçamento. Voltando ao assunto do vídeo, músicos pequenos ficarem mamando nas tetas do Estado é até aceitável, porque no Brasil realmente não é fácil. Mas celebridades grandes como Ivete Sangalo e Gustavo Lima estarem aceitando milhões por um show que eles mesmos conseguem bancar é muita sacanagem. Olha só, muitas pessoas aqui da cidade estão reclamando desse valor absurdo, 450 mil só no show do Alok. Isso colide diretamente com a corrupção da compra de voto em cidades pequenas, mas isso é tema para outro vídeo. Comenta aí o que você acha dessa ideia. Esse tipo de coisa acontece mais por nossas terras tupiniquins. No exterior ainda é comum a venda de CDs e até vinis, e a única outra coisa que muda é a forma de nascer os artistas. Nos Estados Unidos a fama é um pouco orgânica, mas tudo depende do músico. É o músico quem vai gerir a banda, arranjar show, fazer clipe, fazer o social media e tentar sozinho fazer isso dar certo. Assim, temos alguns artistas novos de tempos em tempos. Lá o processo de surgimento de novos nomes é algo lento, mas que existe. Já no Brasil, a maior parte dos nossos nomes vem de viralização em redes. Se você postou algo que te deixou famoso, vamos usar sua fama para ganhar dinheiro. Assim, pondo-o em uma novela, BBB, programa de TV ou em uma área musical. É impressionante que a Juliette passou por tudo isso e só se deu bem no BBB, né, osso? Os poucos artistas que nascem direto na música acabam sofrendo com uma coisinha muito bacana, a plastificação musical. Se os artistas brasileiros e gringos se diferenciavam até aqui, é só até aqui mesmo.
Lembra que no começo do vídeo eu disse que na criação de um álbum, metade era escrito pelo músico e outra pela gravadora, aderindo aos pedidos do mercado. Desde a virada de 2010, quase todas as músicas são produzidas por compositores contratados, onde o cantor apenas interpreta. Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, Dua Lipa, Justin Bieber. Todos são produtos criados para vender outros produtos e nada mais. Vez ou outra alguma música é realmente feita por eles, mas são casos muito raros e quase sempre são as que não viralizam. Se antes existia a liberdade de criação do artista, hoje já não mais. O lançamento de singles é muito mais importante do que qualquer coisa. Lançar uma música a cada 2 meses é muito mais vantajoso para as produtoras. Nenhum músico tem espaço de criação. Agora, tudo que ele faz é plastificado. A não ser que seu músico favorito seja independente, a música que você ouve muito provavelmente foi feita por 8 empresários pensando como fazer uma música que grude na cabeça de quem não tem personalidade. E assim surgem as listas do Top BR e até do Top Global. Músicas feitas para funcionar no TikTok e para atingir o máximo de pessoas o mais rápido possível, lucrando muito com shows e patrocínios. Depois que o músico não der mais lucro no meio musical, ele é jogado para outro ramo, como o fulano que virou ator ou que agora apresenta um programa. Se antes o artista tinha uma liberdade de fazer ao menos 4 músicas do jeito que ele queria, muitas das vezes inovando em algo, isso não acontece mais, até porque praticamente todas as músicas são feitas sem a opinião direta do próprio artista, com exceção dos grandes da indústria. Esses sim podem fazer álbuns mais livremente, mas eles vão fazer isso? Óbvio que não. Tudo que eles fizerem, seus fãs irão ouvir sem questionar, então pra que o esforço? Os problemas gerados por essa nova forma de fazer música são os de que a maioria das músicas são extremamente parecidas. Se elas são feitas para o povão, é óbvio que elas não terão algum tipo de complexidade melódica ou rítmica, o que deixa pessoas como eu, amantes de música, órfãos de novos produtos. A inovação na música morreu, e sabe o que isso me lembra? Que a inovação no cinema também morreu. E se você quer me ver ofendendo a nova indústria cinematográfica, é só ir até meu último vídeo que estará aparecendo aí no card e ou no comentário fixado. Acho que o YouTube retirou a aba de cards dos canais, não tem mais, né? Então se o vídeo não aparecer pra você aí agora, é só descer aí na descrição que ele vai estar lá. O fato é que a mídia digital ajudou a matar a qualidade que antes tínhamos. Quando você ouve uma música, não sente mais apreço, apenas recebe uma dopamina e vai embora. Não estou dizendo que todas as pessoas devam aprender teoria musical e modos gregos pra poder apreciar a música do jeito certo. Alô? E sim que as próprias pessoas não sentem mais aquilo que havia anos atrás. A música On The Road, que explodiu em 2020 e hoje seu clipe principal se encontra com 1,4 bilhões de visualizações no YouTube, enquanto o clipe estendido tem 730 milhões. 6 anos depois de seu sucesso, ninguém mais fala dessa música. Praticamente ninguém se importa. Não deixou um legado, sabe? Enquanto existem inúmeros exemplos de músicas dos anos 70, 80, 90 e até 2000 aparecendo em séries, filmes ou sendo apenas ouvidas comumente até hoje. Se em menos de uma década praticamente todas as músicas já são vistas como ultrapassadas, imagine em 2040, 2050. Alguém vai lembrar que On The Road foi um grande sucesso? Se alguém se lembrar disso, já é muito. Temos uma infinidade de conteúdo para consumir, mas acabamos consumindo apenas o que nos é entregue. As pessoas não têm mais um estilo musical favorito, elas apenas ouvem o que está nas mais tocadas. Mas o que está nas mais tocadas, muitas das vezes, pagam para estar lá. E é aqui onde entramos no próximo ponto. Em países menores como os europeus, é muito comum que ouçam músicas americanas muito facilmente. Já aqui, não. O Brasil é um país enorme com muita diversidade de música. Muitos artistas, desde Chico Buarque até Luísa Sonza, mesmo que todos sejam ruins ou só arroz com feijão. Lixo, super lixo. Isso faz com que o brasileiro médio não busque artistas exteriores tanto quanto em outros países, apenas o que é entregue a ele. E é aí onde mora o perigo. Já é sabido que a maioria das empresas musicais pagam para pôr seus artistas em playlists grandes. Então quando a Cleide sem personalidade vai ouvir música, ela só abre a mais tocadas do verão, pronto. Se sua música tá ali, você vai ganhar visibilidade. Não por ela ser boa, mas só por ela estar ali. Outra forma de manipular a fama são com as fazendas de visualizações. Como assim? Bom, pagamentos são feitos para pessoas, às vezes até fora do país, para deixar em 200 celulares ou em alguns PCs com vários emuladores ligados, rodando por uma semana a música de algum abençoado. Assim um Zé Ninguém consegue muitos cliques em plataformas como o Spotify em um curto período de tempo. Que eles fazem? Pegam fazenda de views. Então pegavam ali números para maquiar as visualizações de música. Eles
que ele falou é que principalmente no mundo do sertanejo e do funk. Então, a minha música, pra ela ficar ali no top trends, ela tem 100 mil visualizações. Então, eles usavam essas fazendas de visualizações pra ir aumentando o número de views, né? Então, isso é bem perigoso, porque você não sabe realmente o que é real e o quantas vezes essas... É porque eles estão pagando pra gerar visualização, né? Então, é uma preocupação muito maior com o número ali do que efetivamente com a sua música ser ouvida e com o resultado real, né? Todo o cenário musical está economicamente firme e forte, mas da mesma forma que ela estava firme e forte antes do surgimento do Napster, uma nova forma de ouvir música pode surgir e acabar com o monopólio dos serviços de streaming. O aumento das pessoas que pirateiam jogos, alegando que se o jogo não se torna dela, então ela não compra, pode acabar respingando em outras áreas. Isso também é visto em serviços de filmes e séries. Eu tô pagando sem ter, então eu não vou mais pagar. A música não morreu, ela só foi transformada em ruído de fundo pra gente que quer receber um pequeno pico de dopamina. Enquanto tudo for rápido, descartável, feito pra agradar o algoritmo, nenhum artista vai durar e nenhum som vai marcar a época. Talvez o problema nunca tenha sido a indústria, mas sim uma bola de neve que foi sendo construída após o surgimento da internet. Talvez o problema seja o quanto a gente aceita ouvir sem sentir nada. O novo aumento de pessoas preferindo mídia física pode ser um sinal de que estamos em tempos de mudanças, e a forma com a qual a gente consome música pode estar evoluindo ao passado. Então, quando a Cleide sem personalidade vai ouvir música,